para você que nos acompanha em mais um estudo hoje do grupo Arautos do Espiritismo. Hoje, dia 15 de junho, estamos aqui no Zoom. Eu, Michele, seu Almério, Fernanda Malaquias e a Maria Luísa, e também com a transmissão ao vivo pelo Facebook de Arautos do Espiritismo. Lembrando que você pode participar, mandar seus comentários, as suas sugestões também no nosso Facebook, que a Fernanda está de olho nos comentários. Então, para que possamos ter hoje uma excelente noite de estudo, eu vou fazer a prece de abertura, que possamos abrir o estudo desta noite. Então, que neste momento onde você estiver, que você possa se conectar com a sua espiritualidade. Sentir que do alto da sua cabeça tem uma luz de proteção que te acolhe, que te protege. Protege também o ambiente onde você está neste momento. E nós vamos nos conectando a este campo da espiritualidade, ao campo do conhecimento, compartilhar aprendizados. Neste momento, todos que não puderam estar presentes hoje no nosso grupo de estudos, que eles também recebam essa luz de proteção, o nosso carinho, o nosso amor. E assim, iniciamos o grupo de estudo dessa noite. Muito bem, a Vera também está chegando, bem-vinda, Vera. E eu passo a palavra para Fernanda, que vai dar os recados da semana. Boa noite, Fê. Boa noite, Mi. Boa noite, pessoal. Muito bem, então, seguindo aqui com a nossa estrutura, né, falando um pouquinho do nosso estudo, nós seguimos sempre, então, cada semana com uma obra do Evangelho, do Evangelho de Kardec, né, da doutrina espírita. Então, primeira semana, nós trabalhamos o Evangelho, sempre fazendo as pontes com o Livro dos Espíritos, né? Segunda, Livro dos Médiuns. Terceira semana do mês, nós olhamos para o livro Céu e Inferno. E a quarta, falamos da Gênese. Então, essa semana nós estamos na terceira semana do mês de junho e falaremos do capítulo 9 do livro Céu e Inferno, né? E sempre reforçando, né, as pontes com o Livro dos Espíritos e assuntos, né, da atualidade. Muito bem. O segundo ponto é que todos os domingos, às 4h30 passa na Rádio Boa Nova o programa Arautos com Você, do Dr. Reinaldo, com a apresentação da Delmar. Então, vale super a pena. Quem puder, assim, pode pegar essa programação online pelo site da Rádio Boa Nova. Ou, se você quiser ouvir ao vivo, pode ser também pela 1450 AM. Então, todos os domingos, 4h30, tem Arautos com Você. Lembrando que todas as semanas são episódios inéditos. Acho que é isso. Acho que um último ponto só, eu venho recebendo bastante avisos, assim, perguntas falando sobre o retorno presencial de Arautos nas nossas redes sociais. Então, lembrando, né, que nós já comunicamos aqui, nós estamos pensando com carinho, estruturando e pensando com carinho para ter essa retomada para o presencial, né? Mas Arautos segue vivo, né, com as nossas atividades online também. Acho que é isso, Mi. Obrigada, pessoal. Passo para o grupo com a fala. Obrigada mesmo. Obrigada, Fê. É isso mesmo. Muitas pessoas, né, ansiosas aqui pelo retorno de Arautos no presencial, estamos estruturando. Muito bem, então, no capítulo de hoje, nós vamos falar sobre os demônios. Lembrando que no mês passado, nós falamos sobre os anjos, né? Que foi o capítulo 8 do livro Céu e Inferno, foi sobre os anjos, e agora a gente vai fazer aqui um paralelo
no capítulo 9 sobre os demônios. E aí o seu Homério já me contou aqui antes da gente começar, que o capítulo é longo, que ele já escreveu 6 páginas, né, seu Homério, aqui do estudo, então tem bastante assunto hoje, né, seu Homério? A Vamos gente vai entender um ampliar pouco o mais. horário. É, vamos entender, né, seu Homério, essa origem, né, o que que originou, falar dos demônios, vamos falar também sobre a visão dos demônios na igreja, no espiritismo, entender melhor essa relação. Vamos Sim, aqui senhor, seu Homério. na sequência do nosso assunto aqui, os anjos e demônios, capítulo 8º do livro Céu e Inferno, né? Origem da crença nos demônios. Origem da crença nos demônios. Então, no livro, ele inicia falando que em todas as épocas da humanidade, os demônios representaram um papel importante nos diversos sistemas religiosos. Mas agora, né, depois de muito tempo, essa importância perdeu um pouco, né, a sua força, a questão dos demônios. Por que que essa crença está ligada à religião? A crença num poder superior é instintiva no homem. E podemos encontrar essa crença em todas as idades do mundo. Desde o princípio da humanidade, essa crença nesse poder, um poder, né, superior desses seres imaginários, é desde o comecinho. Por quê? Porque o homem, na sua ignorância, no seu atraso espiritual e intelectual, não pensava de outra maneira, né? Se assim hoje, com o grau de sabedoria que o homem já alcançou, se discute sobre o poder desse ser imaginário, que noção teria o homem na infância da humanidade? E a respeito desse assunto, então, quando o homem apareceu na face da Terra, simples e ignorante, ou seja, sem sabedoria, e foi se desenvolvendo, ficou deslumbrado ante a natureza e admirando nela, né, a natureza, a bondade do Criador. Quanto mais o homem se aproxima do estado primitivo, mais ele se preocupa com as necessidades materiais. Esse é o único sentido que pode tornar o homem, nesse estado primitivo, a ser acessível aos gozos puramente morais. É o desenvolvimento gradual da alma. A alma também tem a sua idade, a sua infância, a sua juventude e a sua virilidade igual ao corpo humano. Mas para compreender essa fase de desenvolvimento, e o abstrato, né, que está além da nossa imaginação, são necessárias milhares e milhares de vidas, idas e vindas através dos corpos humanos. Você quer falar um pouquinho? Não, eu só acho interessante essas relações, né, de como que surge essa questão dos demônios, mas acho que mais para frente, a hora que a gente entra, eu gosto mais da parte, seu Almério, quando traz mesmo para a filosofia espírita, né, como o espiritismo vê essa parte dos demônios, mas Então, pode deixa dar eu falar mais, sequência.
Deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Então, o homem ainda, né, nesse atraso espiritual, né, com relação à espiritualidade, como a gente entende hoje, ele mais olha para a terra do que para o céu. Até hoje nós somos assim, não é? Daí, ele ser mais sensível ao mal do que o bem, né? Pela sua ignorância, pelo seu atraso moral, espiritual, intelectual, o mal para ele está mais próximo do que os bens espirituais. Durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físico. Os sentidos morais do bem e do mal, só muito mais tarde, com o progresso da inteligência, começou a perceber na espiritualidade, ainda de forma imperfeita, um poder extra-humano fora do mundo físico. Olha quanto tempo levou para que o homem começasse a perceber de uma forma imperfeita essa percepção da espiritualidade. Quantas idas e vindas houve para que ele começasse a perceber, né, de forma imperfeita, esse poder extra-humano fora do mundo físico. Então, aí havia uma luta constante entre o bem e o mal. E não podendo compreender que o mal possa surgir o bem, o homem concluiu-se pela existência de dois poderes. Ele via o mal e via o bem. Duas forças que estavam aí, né, se contradizendo. Mas como que ele podia entender, né, fazer essa separação, que do mal poderia vir o bem que hoje a gente entende, né? A gente não fala que através do mal aparece o bem? Podia ser diferente, né? Podia ser diferente. Mas, para o nosso aprendizado, é necessário o mal, como está colocado aqui, para a gente descobrir o bem. Por que que aconteceu determinadas coisas? Pela nossa invigilância, pela nossa crença, descuido, né? Então, nesse sentido, como compreender isso? Através do mal pode surgir o bem. E aí, eles concluíram pela existência desses dois poderes governando o mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois poderes, princípio do bem e princípio do mal. E para compreender como que se dá esse poder, aí também, para atingir essa compreensão, será necessário muitas e muitas existências. Ainda hoje a gente tem dificuldade para entender essa questão. Desses dois princípios, do bem e do mal, foi durante muito tempo a base da crença religiosa. Tem uma crença religiosa que existe o mal, um poder além do nosso entendimento, uma força do mal, né? E uma força do bem. E isso está dentro das religiões. Ele fala que é a base da crença das religiões. A doutrina dos demônios tem origem na antiga crença dos dois princípios, do bem e do mal.
A doutrina dos demônios tem origem na antiga crença dos dois princípios, do bem e do mal. E diante desse pensamento é preciso considerar se essa doutrina está dentro dos princípios cristãos. Aí que entra uma questão de nós começarmos a verificar se essa doutrina, esse poder que a gente está vendo, o poder do mal, que deu origem a essa doutrina, está dentro dos princípios cristãos. Se ela está de acordo com a noção que possuímos dos atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus que nós conhecemos, que é a base de todas as religiões? O cristianismo nos ensina que Deus é único, eterno, imaterial, imutável, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, nós vamos ver na frente os demônios segundo a igreja. Aí essa parte é muito legal, né, seu Homério? Porque eu falo por mim, né? Eu cresci, né? Eu fui batizada, depois eu fiz a primeira comunhão, então segui, né, por um De tempo Maria. isso, o catolicismo, né? E quando a gente ouve a palavra demônio, pelo menos eu já, na hora, já vem aquela imagem, né? Do chifre vermelho com aquela cauda. Então, isso, né? O catolicismo que passa, a igreja passa isso, né? Como se fosse mesmo uma entidade que foi criada para fazer o mal. Agora, quando a gente começa a entender um pouco mais esses princípios de Deus, né? E aí a gente começa a questionar, mas por que Deus criaria, né? Isso. Por que Deus criaria um ser, né? Só para fazer o mal? Por qual razão? Aí você começa, que é o que a gente fala, né? A visão espírita, né, seu Almério, ela tem esse poder de fazer aquela fé, não é a fé cega, né? Mas é uma fé de raciocinar, de parar para você refletir, pensar, mas né, eu sempre pensei isso no demônio, mas por que Deus faria isso, né? Trazer essa reflexão, né? Essa fé raciocinada. Né? Então, Vamos lá, Samuel, vamos falar. É o que ele coloca aqui, né? Que essa crença nos demônios precisa ver se elas têm base dentro dos princípios cristãos que nós entendemos, os ensinamentos de Jesus, que Deus é único, imaterial, soberanamente justo e bom, onipotente, né? Então, para que houvesse a criação de um ser destinado puramente ao mal, teria um outro Deus criador dessa entidade? Né? Então, seria contrário todos esses atributos que o cristianismo, né, a partir de Jesus, ensinou para todos nós. Um ser inteligente, bom, soberanamente poderoso, iria criar um ser para ser destinado eternamente à prática do mal, né? Seria uma contradição à sua sabedoria, à sua bondade e à sua justiça, não é? Então, e aí vem essas questões da igreja, né? Se Satanás é o chefe dos demônios, não é, segundo a igreja, uma personificação, não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal. Segundo a igreja, ele não é. Né?
mas é uma entidade real, praticando exclusivamente o mal. Esse é o pensamento da igreja. Né? Enquanto Deus pratica exclusivamente o bem, Satanás existe de toda a eternidade, logo Satanás é igual a Deus. Se ele existe de toda a eternidade, logo ele é igual a Deus. Né? Esse Deus que nós acreditamos, né, com todos esses atributos que a gente acabou de ver aqui, deixará de ser único, pois haverá um outro Deus do mal. Então, as duas forças que nós vimos agora há pouco, esses dois princípios que deu origem a essas duas doutrinas, baseado nessa crença da igreja sobre a origem dos demônios. Duas forças poderosas, né, que estão aí se degladiando, uma na prática do bem e outra na prática do mal. Então, agora, é importante verificar se essa observação, né, verificar uma observação com relação aos demônios da igreja e os demônios da doutrina espírita. É isso? Precisa fazer essa observação aí. Isso, seu Homero. A gente entendeu como que a visão espírita, né, vê agora essa questão dos demônios, né? É. Fazer essa relação. Porque aí, como eu falei, né, no espiritismo, lembra quando a gente falou lá no mês passado, né, que a gente falou dos anjos? O que a gente aprendeu naquele capítulo, né? Que Deus nos criou simples e ignorantes, certo? Todos nós. E aí nós temos um caminho de evolução, que é a mesma coisa que acontece, então, na questão dos demônios, né? Os demônios são espíritos que eles vão evoluir? Vão evoluir, mas talvez ainda estejam ali em sintonia maior com o mal. Mas não que não possam evoluir, né, Exatamente. podem, Isso. a partir do momento, né? Eles foram criados simples e ignorantes, todos, né? Todos. Exatamente. Então, a observação a ser feita é esta. Ó. Se Satã e os demônios eram anjos, né, isso quer dizer que eles eram perfeitos. Como sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade de Deus, sendo que eles encontravam ali a seu lado, no reino de Deus, esses anjos que foram precipitados do céu para a terra, como os revoltados, né, com o Criador, que queriam subir além do poder criador. Né? Então, se eles eram perfeitos, como que podiam desconhecer a autoridade de Deus? Depois que você atinge um certo grau de conhecimento, você não pode ignorar as leis, os regulamentos, a sabedoria do outro e tudo mais. Você já conhece. Se esses anjos aqui eram perfeitos, eles não podiam ignorar a autoridade de Deus, sendo que eles se encontravam ali a seu lado. Não é concebível um ser, depois de ter percorrido toda a escala da perfeição, não poderiam ter esse grande retrocesso. Depois de fazer toda essa escala evolutiva, passando por todos os degraus da evolução,
de entendimento, eles não podiam ter falido e cair nesse retrocesso, como consta a doutrina da igreja. Né? Então, isto quer dizer que estes anjos ainda não eram anjos. Né? Ou seja, eram espíritos ainda imperfeitos, precisavam ainda galgar outros degraus da perfeição até se libertarem definitivamente de todos os restos da materialidade, da imperfeição, da influência da matéria sobre eles, para ser realmente depurados e se tornarem anjos, espíritos puros, como coloca o Espiritismo. Né? E aí entra os demônios segundo o Espiritismo. Esse texto aqui é bastante esclarecedor com relação à questão dos anjos e dos demônios. Segundo o Espiritismo, nem anjos e nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Isso que é legal. Aí que muda, né, a perspectiva. Aí que muda. Esse Deus do qual nós falamos, dos atributos que ele tem aqui, de único, onipotente, sabedoria, bondade e justiça, nem anjo e nem demônio. São entidades inteligentes, né? É uma só. A criação é uma só. Unido a um corpo, esses espíritos constituem a humanidade. É o que nós somos agora. Né? Liberto do corpo, constituem o mundo espiritual. Olha lá. Os espíritos, como nós vimos, foram criados simples e ignorantes. A criação é uma só, tanto o anjo como os demônios, como ele fala aqui, né? É uma só, constituem, né, a humanidade, esses seres. Liberto do corpo, constitui o mundo espiritual. Deus criou todos os espíritos perfectíveis e deu o objetivo, né, um objeto a cada um, chegar à perfeição. E a perfeição quis Deus. Aí Deus foi meio danadinho contra nós, viu, Michele? Porque ele achou que nós devíamos alcançar a perfeição através do nosso esforço e a nossa felicidade. Ele não quis dar de graça isso para nós. Nós vamos chegar lá, mas através do nosso próprio esforço e da nossa própria vontade. Vocês trazem em si essa força da perfectibilidade. Vocês são perfeitos, mas precisa desenvolver. E esse desenvolver é através desse trabalho que cada um de nós está fazendo através do corpo humano, através das encarnações. É nessa ida e vinda que nós vamos desenvolvendo esse aprendizado. Atingindo o grau de perfeição, olha só,
atingindo o grau de perfeição, tornam-se anjos, como nós chamamos. Criados simples e ignorantes, todos foram criados iguais. Esses seres todos constituem o que nós chamamos de humanidade. Liberto do corpo constitui o mundo espiritual. Todos foram criados perfectíveis. Cada um busca a evolução e a felicidade através do próprio esforço. Atingindo o grau de perfeição, tornam-se anjos, como nós costumamos chamar. Olha, atingindo o grau, né, superior da perfeição, tirando todos os requisitos da materialidade, das imperfeições todas, tornamos os chamados anjos. E diante desse exposto, há espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme o grau que alcançaram na escala do progresso. Seu Almério, que eu achei lindo aqui nessa lição, né? Porque assim, acho que eu estou longe ainda de ser anjo, né? Mas assim, Mas já tem um comecinho aí. No Livro dos Espíritos, quando fala da questão, né, do arrependimento no espiritual e no corporal. Então, no estado espiritual, né, e aí o arrependido, ele vai ter uma nova encarnação para evoluir, para se purificar. O espírito, né, quando o espírito ele compreende todas essas imperfeições que o privam, né, porque na verdade são essas imperfeições que o privam de ser feliz, né? E aí ele aspira a uma nova existência. E aí o arrependimento no estado corporal, que é quando na vida atual, né, a pessoa ela se dá conta dos seus sentimentos, das suas atitudes, né, perante as outras pessoas, e aí, né, ela começa a entender, para se entender, para modificar essas imperfeições, né? E essa beleza de que o homem pode sempre melhorar-se, pode sempre evoluir. E eu lembrei daquela passagem no filme do Divaldo, né, no Mensageiro da Paz, que quando ele está com o bebezinho no colo, né, e aí aparece, tinha um espírito, né, que durante o filme todo ali, ele estava ali do lado, né, um espírito sempre tentando tirar o Divaldo do caminho, estava criticando ele, né, era um espírito que a gente entende com muitas imperfeições, mas que estava ali o filme inteiro, né, andando atrás do Divaldo, né, tentando tirar ele do caminho do bem. E aí, naquele momento em que o Divaldo adota uma criança, né, ele se coloca, né, e aí ele olha para o Divaldo e ali esse espírito também tem um arrependimento, ele entende, né, que aquela criança é o espírito da mãe dele, e aí tanto o Divaldo quanto esse espírito, eles têm ali um momento de beleza, né, de o Divaldo entender que talvez em outras encarnações também teve situações em que as imperfeições dele se manifestaram, né? E aquele espírito, naquele momento, ele se arrepende, né? E aí ele começa realmente... Então, é um arrependimento no plano espiritual e que aí ele vai ter uma evolução para se melhorar, de repente ter uma nova encarnação, né? Então, essa passagem do filme do Divaldo é muito bonita porque mostra ali mesmo, né? Aquele espírito, quando ele vai para um lugar de arrependimento, de ficar naquela energia negativa, e ele busca um outro caminho, né? Então, são os aprendizados, né? Porque no nosso dia a dia, né, de imperfeição, começando por mim, que eu estou cheia de imperfeição, né? Então, a gente ainda tem muito que melhorar. Mas o importante, né, Ale, a gente saber que cada dia é uma oportunidade nova, né?
que a gente tem. E que todos nós temos essa oportunidade, inclusive aqueles que a gente julga os demônios, né? Eu estava até vendo um vídeo também sobre isso, falando dos obsessores, que às vezes obsessor é confundido como demônio, e que não, né? Que são também espíritos que estão passando ali por alguma fase ali que não entendeu, não teve o entendimento necessário, está conturbado, enfim, e que também merece, né, a nossa compaixão e as nossas vibrações para que melhorem e possam seguir nessa escala evolutiva, né? Porque todos nós estamos nessa escada, né, da evolução. Uns às vezes vão mais rapidinho, outros vão mais devagar, mas tá todo mundo na escadinha, né? Muito legal. Quem mais? Fê, tem no Facebook? Tem comentários? Mi, nós não temos ainda nenhuma pergunta, dúvida, mas temos a participação da Elaine, Struder, e a participação do pessoal. Então, sempre aproveitar esse espaço, né, para contemplar e agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo Face também. Obrigada, Fê. Olha aí, seu Almério, já estamos 18h40, já chegando no finalzinho para as considerações finais. Finalzinho? Então, deixa eu ver aqui mais uma coisinha que eu acho que é importante aqui, ainda com relação ao demônio segundo o Espiritismo. Então, na escala espírita, em todos os graus existe ignorância, saber, bondade e maldade. A escala espírita. Nas escalas inferiores que ele coloca, destaca os espíritos propensos ao mal, na escala inferior. Comprazendo no mal, e esses podem ser chamados os de demônios, pois eles se comprazem em fazer o mal, pois são capazes de todo o malefício que possa se pensar, que nós atribuímos a eles, né? E o Espiritismo não lhe dá esse nome para eles, por se tratar de uma ideia, de uma criação distinta. Então, o Espiritismo não trata esses seres malfazejos de demônio, porque os demônios se trata de uma origem, de uma natureza essencialmente perversa, e não é assim. E essa perversidade, ela é capaz de ser transformada. Então, não existe esse ser destinado ao mal. Então, aquele que é destinado definitivamente ao mal, como coloca, esse não existe. É uma criação humana que nós estamos fazendo. Então, segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus. Por desobediência, são anjos colocados por Deus no mais alto degrau da escala e tendo de lá decaído. Olha, os anjos que nós chamamos foram colocados no último degrau da escada e de lá, pela inveja, pela ganância, pela desobediência, do último degrau que pensavam estar soberanamente libertos, não estavam ainda, tinham ainda resquício da materialidade de imperfeições que precisavam ser corrigidas. Daí, naturalmente, decai daquele degrau, como nós verificamos na nossa evolução espiritual. Nós caminhamos um pouco e retrocedemos um pouco. Aí vem a inteligência, a gente faz uma reflexão, se arrepende, como você falou agora há pouco, não é?
e então você volta a praticar o bem. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos. Segundo o Espiritismo, suscetíveis de regeneração. Aquele que por apatia, negligência, má vontade persistem por mais tempo nas classes inferiores, naturalmente vão sofrer as consequências se persistirem no mal. Toda ação tem uma reação, né? Então, tem um efeito. Então, se você permanece dentro das linhas da maldade, através das suas atitudes, vai ter as consequências do bem ou do mal. Então, nesse estado, o espírito tendo vontade, ele pode continuar tanto praticando o mal pela sua vontade, como também ele pode decidir mudar pela sua própria vontade para outras atitudes, mudar o hábito. Daí a importância da escolha que você pode fazer. Você tem liberdade tanto para uma coisa como para a outra. Olha só a bondade do Criador. Deu tudo a seu favor, colocou todo em suas mãos e deu também a oportunidade de caminhar para um lado ou para o outro, mas tem as consequências das suas atitudes, tanto os anjos quanto os demônios. O anjo que nós falamos é aquele que partiu nessa escala evolutiva na prática do bem e respeito às leis naturais, às leis divinas estabelecidas pelo Criador. Os demônios que nós chamamos, nós demos esse nome a eles, seguiram outro caminho através da maldade, da injustiça, dos vícios e tudo mais. Mas trazendo dentro de si os dons da perfectibilidade, naturalmente chega uma hora que o ser, através do próprio pensamento e da vontade, decide tomar a nova direção. O exemplo que a Alessandra deu agora há pouco, daquele espírito que perseguia o Divaldo Franco, no filme que a gente viu lá. Quando ele viu que aquela criança que o Divaldo acolheu era a mãe dele, e o Divaldo prometeu que ia amar aquela criança, né, como ele ama os outros que estavam lá, aquele espírito que perseguia o Divaldo tomou a decisão de abandonar a perseguição que ele fazia sobre o Divaldo e continuou a acompanhar o Divaldo, mas com uma outra atitude de ajudar, de fazer o bem e assim por diante. Então, pela própria vontade, a sua iniciativa, ele mudou de atitude. E aí começa uma nova etapa de evolução e progresso na prática do bem, colhendo os frutos do seu próprio trabalho. Anjos e demônios, somos todos nós, na mesma caminhada, um pouquinho de anjo e um pouquinho de demônio, né? Pelas nossas próprias atitudes. Exatamente, seu Homero, estão dentro de nós, né? Estão dentro de nós. Tem até um livro de uma monja budista, um filósofo que o título do livro é O Inferno Somos Nós. E aí mostra mesmo essa polaridade, né? Às vezes a gente está anjo, às vezes a gente está demônio, né? E só para a gente finalizar, seu Homero, a Vera perguntou aqui, os santos seriam como os anjos, né? E aí no catolicismo, né?
Porque também santos que já estão num grau mais elevado também, de consciência, né? De pureza, não que eles... Quando a gente estudou lá, a gente viu que os anjos têm toda uma hierarquia dos anjos, né? Mas os santos podem ser considerados também já espíritos mais evoluídos, né? É o nome que a gente dá, né? Pelas atitudes das pessoas, né? A gente não fala isso no particular aqui no nosso dia a dia. Você parece um anjo, você parece uma santa, pelas atitudes, não é? Isso. Então, é pelo seu desenvolvimento, pelas atitudes que você toma com relação ao que você está fazendo, com relação à pessoa e tudo mais. Então, são aquelas criaturas que naturalmente estão num estado mais elevado de entendimento, de bondade e tudo mais, né? É o nome que nós damos. São espíritos dentro da escala evolutiva, num grau mais elevado de desenvolvimento, tanto em inteligência como em moralidade. Estão um pouquinho acima, mas não são espíritos perfeitos ainda, né? Libertos de todas as imperfeições. Basta você não acender uma vela para ele, é capaz de ter problema. Boa, seu Homero, é isso mesmo. Vamos aprendendo, né, seu Homero? Aprendendo sempre, né? São espíritos que ainda, como é que diz? Eles ficam agradecidos de ser reconhecidos, né? De ser acariciados, elogiados, né? Então, isso denota ainda um grau de imperfeição, né? Precisa se livrar disso, né? E isso nós vamos se livrando através dessa, como ele coloca aqui, da escala evolutiva, através das idas e vindas, através das formas de corpos humanos aqui na Terra. Quanto mais a gente vai se aperfeiçoando, menos vamos encurtando esse tempo de passagem pela Terra. Muito bom, seu Médio, obrigada. Vou passar aqui para a Lê, que hoje a Lê vai fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada, queridos. Eu vou ler um texto do Emmanuel que diz a luz da oração, e tem muito a ver com o tema que nós trabalhamos aqui hoje. Não ouvides que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Então, que a oração possa trazer luz, nos iluminar e nos ajudar a cada um na direção aos braços amorosos de Deus. E assim a gente agradece esse encontro de hoje e a cada um que se conectou. Obrigada.